Bom, a primeira questão é uma questão do Enem de 2015, que diz o seguinte: após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$ 12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação a partir da 100ª até a de número 300. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32, com base nos elementos apresentados. O gráfico que melhor representa a relação entre o valor pago mensal no plano e o número de ligações feitas é... Bom, então vamos aqui à lousa agora, pessoal. Seguinte, nessa primeira questão, ele fala que se o cliente fizer até 100 ligações, ele paga um valor fixo de 12. Então, até 100 ligações, ele paga fixo R$ 12, ok? A partir da 100ª a 300, ele vai pagar 10 centavos por ligação, certo? Ele vai pagar 10 centavos por ligação. E de 300 a 500, ele vai também pagar fixo um valor de R$ 32. Bom, então, como é que se chega no gráfico de uma função dessa? Primeiro, é o gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Nós temos aqui, ó, o nosso eixo horizontal x, né? Nós temos o nosso eixo vertical y. E o que é que nós temos que saber sobre a função do primeiro grau? Que toda função do primeiro grau, ela é da forma y igual a x mais b. Professor, mas não poderia ser também f de x igual a x mais b? Sim. Você pode representar tanto, né, a imagem por f de x, como você pode representar por y. Lembrando, ó, o b é o que nós chamamos de coeficiente linear e o a é o que nós chamamos de coeficiente angular. Esse coeficiente angular é o que vai dar a inclinação da reta, tá certo? Lembrando, se a função é do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá certo? Ora, então o que é que a gente pode notar? Independente, ó, se o x for zero, então 0 vezes a vai dar 0. Vai sobrar quem? O b. Então, um ponto que vocês não podem esquecer em qualquer função do primeiro grau. A reta toca o eixo y justamente no coeficiente linear. Toca no b. Aí ele começa falando, ó, que se de 0 até 100 ligações, ele tem fixo 12. Então, de 0, ele já paga 12. Vou colocar aqui ligações, né? Ligações. E aqui o valor que ele vai pagar, certo? Então, de 0, ele já paga 12. Isso até onde? 100 ligações. Então, aqui, de 0 a 100, nós temos a chamada, vou colocar aqui de outra cor. Nós temos a chamada função constante. É aquela função onde para qualquer valor de x o valor sempre é o mesmo, né? É aquele valor onde o a, né, ele é igual a 0. Então, quando o a é igual a 0, eu só tenho o b. Então, se eu tenho o b, a função ela é
constante, certo? Bom, a partir da 100ª até a ligação de número 300, além dos R$12, já vai ser cobrado, né? Além dos R$12, vai ser cobrado uma taxa de 10 centavos por ligação. Bom, 10 centavos, tá certo que é o número decimal, mas 10 centavos, ele é um número positivo ou um número negativo? Bom, 10 centavos, professor, que eu saiba é um número positivo. Então, não esqueçam, se a função ela é da forma x mais b e o a for maior do que zero, ou seja, se o a for positivo, a função ela é crescente. E se o a, por acaso, for negativo, ou seja, menor do que zero, a função do primeiro grau ela é decrescente. Então, isso vocês também não podem esquecer na hora de compor o gráfico. Como é que você vai saber se ele vai subir ou se ele vai descer? Você tem que prestar atenção nesse coeficiente que está multiplicando o x. Ó. O A sempre multiplica o x. Ele é que vai dar essa inclinação. Ele é que vai responder se a função é crescente ou ela é decrescente. Então, como 10 centavos, né, por mais ser decimal não positivo, ela será crescente. Então, o nosso gráfico ele vai crescer dessa maneira, ó, até chegar aonde? 300 ligações, certo? Bom, a partir, então, começou no 12, foi constante até o 100, a partir daqui ele cresceu, chegou aqui no 300, e a partir do 300 a 500, ele se torna fixo. Né? Aqui é o 32, ó. Então, a partir do 500, ele vai se tornar fixo, certo? Então, nós temos que a partir do 300, nós temos aqui, ó, até o 500, né? Nós temos novamente uma função constante. Então, ó, o gráfico seria esse. Constante é uma reta paralela ao eixo x. Se esse número aqui, que é o coeficiente linear, ele for positivo, ele vai ficar acima do zero. E se ele fosse negativo, ele ficaria abaixo do zero, tá bom? A partir do 100, nós temos, ó, uma função que ela é crescente, porque o número que está multiplicando o x é um número positivo. Então, ele é uma reta crescente. A partir que ele chega do 300, ele passa a ser novamente uma função constante, que é aquela função paralela ao eixo x. Então, a resposta correspondente a esse gráfico aqui que nós acabamos de fazer é a letra B de bola, uma questão simples que você não pode perder no Enem de 2016. Esse tipo de questão, pessoal, para construir esse gráfico da função primeiro grau, ele cai constantemente. Se você olhar em 2012 caiu, 2013 caiu, 2014 e 2015 caiu. Ou seja, 2016 vai cair novamente e você não pode perder essa questão, tá bom? Então vamos agora para a próxima questão. Tem só uma pergunta aqui, tá? Tá. A Melissa, lá do Mato Grosso do Sul, está perguntando aqui. Opa. Professor, quando os números forem infinitos, como funciona? É o mesmo jeito quando for o número quebrado? Infinito que ela está falando aí, é o número que está multiplicando x? É isso? Ela não especificou. Bom, vamos aqui. Melissa, não é isso? Isso. Professor, só pode iniciar o prêmio? Sim, posso sim. Bom, Melissa, primeiro, vamos aqui à questão desses números infinitos, certo?
esse número aqui, ó, é um número infinito? É, porque esse número aqui é um número decimal, não é? Mas ele não tem fim. Não é isso? Ele não tem fim. Mas o que é que a gente pode notar? Nós podemos notar, Melissa, que esse número ele tem uma repetição, tá certo? Ele é periódico, tá bom? É o que nós chamamos de dízima periódica, certo? Aí sim, toda dízima periódica, ela pode ser transformada em uma fração. Ou seja, toda dízima periódica, ela pode ser transformada no número racional, certo? Ora, esse 0,333, você tem ideia, é a fração 1/3, certo? 0,333 é a fração 1/3. Professor, como é que eu volto? Faço essa volta, né? Você faz assim, ó. Você chama de x esse número, certo? E verifica quantos números, né? Quantos algarismos estão repetindo. No caso aqui, ó, o algarismo está repetindo é o 3. Se é o 3 que está repetindo, você vai multiplicar por 10. Se fossem 2 algarismos diferentes, você vai multiplicar por 100. Se fosse 3 algarismos diferentes, seria por 1000 e assim por diante. Então, quem seria esse número multiplicado por 10? Ora, se eu chamei que x é esse número, multiplicando por 10, seria 10x igual a 3,333, assim por diante. Aí eu faço a subtração em relação a esse. Menos x vai ficar o quê? A parte que é infinita, eu elimino com a outra que é infinita do que está em cima, já que isso aqui é uma subtração. Sobrou 3, 0 para 3 dá 3, 10x menos x vai ficar 9x. Então, x será 3 dividido por 9, que simplificando por 3, isso aqui é igual a 1/3. Tá certo? Então, toda dízima periódica, né, um número infinito, mas todo número infinito, a qual ele está repetindo alguns algarismos, você vê que tem uma repetição, então nós chamamos de dízima periódica, ele pode ser transformado em número racional. Certo? E aí, nesse caso aqui, você pode utilizar esse 1/3 como sendo esse número racional. Mas nós temos outros números que são também infinitos, tá certo? Que eles não têm essa propriedade aqui. Que esses números infinitos, eles estão nos conjuntos dos números irracionais. Aí, esses números que estão no conjunto dos irracionais, que é quem, professor? O π, né? 3,14, 15, 9, infinito, certo? As raízes de número primo, raiz de 2, 1,41 e assim por diante, ele não tem uma regularidade. Qualquer raiz de número primo, raiz de 3 e assim por diante. Então, nesse caso aqui, para você interpretar, né, a nossa função, você interpretar a nossa função, você pode utilizar pelo menos 2 algarismos, tá certo? Para fazer pelo menos alguma conta aproximada. Se tiver algo desse tipo no Enem, ele vai pedir aproximadamente, certo? Ou então apenas observar que se o sinal, né, como for a construção do gráfico, se o sinal for positivo ou se o sinal for negativo, tá certo? Se tiver mais alguma dúvida, manda aí no chat, que nós responderemos aqui. Espero que tenha respondido a sua questão, Melissa, aí do Mato Grosso do Sul, tá bom? Vamos agora para a próxima.